A Paróquia do Divino Espírito Santo apresenta a Palavra de Deus com o Padre João Júnior. Proclamar a palavra. Tem muita gente precisando escutar. Proclamar. Aleluia, aleluia, aleluia. Veio o Filho do Homem a fim de servir, dar sua vida em resgate por muitos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 9, versículos 46 a 50. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: Quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: Não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, Jesus, diante da discussão dos discípulos para saber quem deles seria o maior, dá-lhes uma grande lição que serve para todos nós, se quisermos ser verdadeiros discípulos e missionários. Pois aquele que dentre vós for o menor, esse é o maior. Ele inverte a ordem social e faz isso colocando junto deles uma criança. A criança é o símbolo da dependência, da vulnerabilidade, da necessidade do outro. É preciso reconhecer que por mais que tenhamos sucesso e dinheiro, sempre precisamos dos outros. Nossa vida é uma vida de inter-relações. E quem aprende a respeitar o seu próximo ajuda a construir uma cidade como a Jerusalém descrita na leitura primeira de hoje. Ajuda a construir um mundo de paz e justiça para todos. É preciso, estimado irmão e estimada irmã, nos reconhecer pequenos diante de Deus para que Ele nos engrandeça. É preciso receber, acolher os pequenos e tratá-los com dignidade para que suas vidas não sejam diminuídas, pois Deus não quer ver nenhum de seus filhos sendo tratados como um ser inferior perante seu semelhante. Grandes são aqueles que se abaixam para que os que estão embaixo sejam elevados. É somando força que vamos construir o mundo com mais igualdade. Vemos isso na recomendação de Jesus aos seus discípulos para que não proíbam ninguém de fazer o bem, mesmo que esse alguém não pertença a seu grupo. Esse procedimento rompe com panelinhas e guetos que se formam na sociedade, tanto na política como na própria igreja. Quando os grupos se dividem e rivalizam entre si, enfraquecem. Mas quando se unem e se respeitam, ganham força e obtêm mais êxito na missão de transformar o mundo. Que as leituras deste dia nos fortaleçam em nossa fidelidade a Deus, que possamos dizer a Ele como um casal que diante de Deus promete amor e fidelidade na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de sua vida. É essa aliança que precisamos renovar com Deus para permanecermos fiéis a Ele em todas as situações. Jó nos dá um grande exemplo. Jesus, no Evangelho de hoje, nos ensina a recebê-lo com humildade, acolhendo os pequenos e sofredores. Ensina mais mostrando que devemos fazer o bem e não impedir os outros também de fazê-lo, mesmo que estes outros não pertençam ao nosso grupo, nossa comunidade ou nossa religião. O bem não tem fronteiras e quem o fizer estará com a presença de Deus em sua vida. Amados irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra a memória de São Jerônimo, um de seus maiores insígnios doutores, a quem Deus constituiu como guia para ensinar aos fiéis de todos os tempos o caminho da sabedoria bíblica. No entanto, esse mesmo caminho não foi fácil de início para o santo de Estridão, que antes de converter-se em profundidade sentia pelas Escrituras grande dissabor. Jerônimo, com efeito, fora educado nas artes da retórica, da gramática e da literatura de sua época, que davam mais importância à expressão correta, elegante e bem construída
do que a verdade dos conceitos. Por isso, ao ler o texto divino, senti horror àquele latim tosco, inculto, com o qual estavam escritas ideias que ele não alcançava compreender de todo. Mas um dia em sonhos, Deus lhe perguntou com um ar repreensível: "Quem és, Jerônimo?" Ao que ele respondeu: "Christianus sum." Mas Deus atalhou: "Non Christianus sed." Ou seja, és mais beletrista que amante da verdade, mais fascinado pelo brilho retórico de um Cícero do que pelo valor da pérola preciosa do Evangelho. E é por causa do orgulho que sentes pela maestria da pena que as Escrituras são para ti um escolho, uma pedra de tropeço. Foi com esse doce, mas firme admoestação que Deus trouxe Jerônimo à melhor mente, despindo-o da soberba literária para revesti-lo da sabedoria divina que se encontra nos livros do Espírito Santo. Que São Jerônimo nos sirva, não só de exemplo, mas como verdadeiro intercessor, para que, como ele, possamos encontrar pela luz da graça as inexauríveis riquezas da Bíblia Sagrada, que são a boca pela qual nos quis falar o Espírito Santo, daquele de quem dão testemunho as leis e os profetas, Jesus Cristo, o Filho encarnado. Que São Jerônimo interceda por cada um de nós e nos conceda a sua bênção, a sua paz, a sua sabedoria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Proclamar a palavra